Esteja conosco. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5, 12b. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por este momento tão precioso na vida da tua igreja, quando ela se reúne neste local, consagrado a ti, para adoração, para comunhão, para o nosso envolvimento uns com os outros e contigo mais fortemente. Te agradecemos, Senhor, porque durante 73 anos pudemos estar aqui louvando e bendizendo o teu nome. Alguns que estiveram aqui no início já estão contigo lá na glória e por isso nós te louvamos. Outros permanecemos aqui, Senhor, firmes, dispostos a cumprirmos o ID de Jesus e fazermos a tua vontade nesse local. Por isso nós oramos pedindo que tu nos abençoes, que tu nos fortaleças, que nos dês a sabedoria e a capacitação necessária para realizarmos um ministério abençoado para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a Igreja Batista Ebenezer, Senhor, que durante 73 anos esteve aqui pregando o teu evangelho e colheu muitos frutos para a tua seara. Mas te pedimos, Senhor, que para os próximos anos, até a tua volta, possamos permanecer fiéis a ti, Senhor, pregando, divulgando a mensagem de salvação, louvando e bendizendo o teu nome. Queremos te pedir que abençoes este culto, Senhor, que prestamos a ti, para a tua honra e para a tua glória. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cantemos todos juntos o hino de número 56 do HCC, Saudai o nome de Jesus.
Cantai ao Senhor em toda a terra. Proclamai de dia em dia a sua salvação. 1 Crônicas 16, 23. Momento de louvor, chamamos o grupo, a equipe de louvor, para que nos lidere nesse instante. Bom dia, igreja. Vamos ficarmos em pé e vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Vamos continuar adorando o Senhor. Eu te busco
obrigado por mais dia de vida. Eu quero te agradecer por esses 73 anos da igreja, que o Senhor possa abençoar cada um aqui e que a gente possa ter um bom dia, que a gente possa ser um dia feliz para todos. Em nome de Jesus, amém. Tentar. Pediram para fazer um resumo da história da Igreja Batista Ebenezer, só que não é fácil a gente resumir 73 anos em 15 minutos. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa para relembrar algumas coisas na história da igreja que muitos já conhecem e muitos ainda não conhecem. Eu gostaria de saber quem está na igreja há menos de 3 anos. Levanta mais alto porque eu não estou enxergando direito, estou ficando meio velho. Olha, já tem umas 10 pessoas aqui, né? Então vale a pena a gente recordar, porque a história como ela está contada, ela já foi apresentada 3 anos atrás, por ocasião dos 70 anos, da comemoração dos 70 anos. Mas eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 2000 anos se passaram e hoje nós completamos 73 de Ebenezer. Mas em 1931, ou melhor, antes disso, em 1937, a Congregação Batista da Igreja Evangélica Batista em Vila Mariana, com a ideia de organizar a 20ª Igreja Evangélica Batista de São Paulo, sob a liderança do pastor missionário Taylor Crawford Bagby, tinha como objetivo ganhar Santana para Cristo, pregando e tocando o seu harmônio manual pelas ruas e praças. Eu e o pastor Wagner tivemos a oportunidade de estar lá por ocasião da comemoração dos 75 anos da Igreja Batista Betel, lá em Santana, e foi assim que começou a história de Betel, nossa igreja mãe. Ela, em 1937, começou esse trabalho, mas ele foi organizada como Igreja Batista Betel. Em 1937, o missionário começou o trabalho. Em 1938, no dia 1º de janeiro, o pastor Dr. Rubens Lopes e a Igreja Evangélica Batista em Vila Mariana organizaram a Igreja Evangélica Batista Betel, Casa de Deus, com base em Gênesis 28, 19 e 20. O local, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, e a pedra que erigi por coluna será a Casa de Deus. Pastor presidente Taylor Crawford Bagby. Local, Rua Dr. César, número 33, com 29 membros fundadores. Isso foi Igreja Batista e Betel. Não vou ler tudo não, só partes. Isso também já foi lido aqui, mas eu vou ler de novo, tendo em vista os irmãos que ainda não conhecem. Ata da sessão regular da Igreja Batista Ebenezer, realizada em São Paulo, a Rua da Moca, 3151, em 1º de março de 1941. Um grupo de 21 irmãos batistas, dos quais 18 pertencentes à Igreja Betel, em Santana, a Rua Voluntários da Pátria, 1793, 2 da Primeira Igreja Batista em Campinas e outro da Igreja Batista em Cafelândia, sendo os seus nomes os seguintes. Então, são esses os nomes dos membros fundadores, dos 21 membros fundadores: Alaide dos Santos, Álvaro Azevedo, Antenor Chaves, Antônia Nunes Rosa, Antônio da Costa,
Carolina Davanço, Claresmina Bueno, Eliseu dos Santos, Irine Bueno, Irma Davanço, Isidoro Rizete, João Justino dos Santos, João Nunes Rosa, Josué Florencio da Silva, Noêmia dos Santos, Manuel Francisco Florencio da Silva. Destes 21, eu creio que somente um deles está vivo. Ainda não tenho muita certeza, mas parece que Oséias dos Santos, que era um garoto na época, foi batizado e se tornou membro fundador da Igreja Batista Ebenezer. A última informação que eu consegui é que ele era membro de uma igreja lá no bairro de Pinheiros, mas isso ainda precisamos investigar. Estes irmãos que reuniram-se à Rua da Moca 3298, sob direção do irmão pastor T.C. Begby, pastor da igreja acima, resolvem, de acordo com o mesmo, mudar-se para a mesma via, número 3151, e organizar-se em igreja. Para solenizar essa festividade foi escolhido o dia 1º de março, por ser uma data histórica, em que se deu a entrada dos primeiros obreiros batistas no Brasil. No dia 1º de março, chegou ao Brasil, lá no Rio de Janeiro, vindo de navio, o pai dele, o pastor William Buck Begby, e família. T.C. Begby, que foi o fundador de Ebenezer, ele nasceu no Brasil. O irmão pastor inicia o trabalho devocional às 20 horas com o cântico do hino 132 do cantor cristão. Alguém sabe qual é o hino? Como é que canta? Ebenezer ergo, pois Jesus me salva. Esse foi o hino inicial de Ebenezer. Foi muito cantado durante muitos anos, agora a gente já tem dificuldade até de lembrar como é que se canta. A dona Cristina sabe, eu sei também, mas nem todos sabem. Após isto, declara a congregação em parlamento aberto, o irmão Justino dos Santos propõe para moderador o irmão pastor T.C. Begby, sendo aprovado por votação unânime. Foi proposto e aprovado por votação unânime a organização da igreja com o nome de Igreja Batista Ebenezer. O irmão pastor concede a palavra aos seus colegas de ministério, irmãos Taylor, Grigorovich, Farina e Ernesto de Souza, aos quais, falando de Percy, trouxeram-nos palavras de animação e saudação, sendo que o último fez a leitura do Pacto das Igrejas Batistas, com o qual concordamos. A Igreja Betel envia-nos uma carta concedida aos demissoriados, com os seus nomes englobadamente, a qual foi lida, sendo por esta todos recebidos por votação unânime, exceto os 3 irmãos acima mencionados, os quais foram recebidos com promessa de suas cartas. Não havendo mais nada a tratar, com o cântico do hino 379 do cantor cristão, é encerrada a sessão com uma oração. Quem redigiu a ata foi Álvaro de Azevedo. Foi durante muitos anos, acho que uns 10 anos, secretário da igreja. E o moderador T.C. Begby, que agora continua a história. A Igreja Batista Ebenezer, organizada em 1º de março de 41, com 21 membros fundadores. 22 irmãos batistas eram formados por 18... misturou tudo aqui. Os irmãos da congregação que se reuniram na Rua da Moca decidiram alugar um salão maior que organizaram na Rua da Moca 3151. Pastor de T.C. Begby, como gostava de ser chamado, Taylor Crawford Begby, T.C. Begby, como gostava de ser chamado, nasceu em 29 de maio de 85 na cidade do Rio de Janeiro, sendo o 3º filho dos pioneiros, William e Anne Begby. Quando os Begby se transferiram para São Paulo, onde Anne iria fundar o Colégio Batista, T.C. entrou para o Mackenzie College para fazer o curso secundário, seguindo posteriormente para os Estados Unidos da América do Norte, onde se formou na Universidade de Baylor em 1907. Logo após a formatura em Louisville, casou-se com a jovem professora Frances Adams. Uma união exemplar que sempre foi uma inspiração para quantos os conheceram. Deus lhes deu 7 filhos. Esse pastor T.C. Begby, ele era
uma pessoa de muita atividade. Ele foi pastor da igreja de Santos, né, como eu disse aqui, mas eu, conversando com o pastor Anatólio Pirilampo, meu sogro, fiquei sabendo que a igreja de São Sebastião também foi fundada por ele. Agora eu fiquei imaginando como é que T.C. Begg poderia ter ido evangelizar São Sebastião, que é litoral norte. Se os irmãos se lembrarem, a Rio Santos ela foi construída há uns 20 anos atrás. Então, para ir até São Sebastião, o único meio de transporte era o barco. E era barco a remo. Então dá quase que 200 quilômetros, mais ou menos, de distância, remando. Como era bom mesmo, hein? É claro que ele não devia ir sozinho, né? Mas existem algumas histórias contadas por algumas pessoas que o pastor T.C. Begg, ele era uma pessoa muito ativa e ele tocava um harmônio. E eu fiquei sabendo agora, quando eu estive lá na igreja Betel, que esse harmônio está lá. Ele foi reformado e está lá como recordação, né? Como monumento da sua passagem por aqui. Alguém sabe o que é harmônio? Algumas pessoas que tocam instrumentos sabem. É um aparelho, um tipo mais ou menos desse. Formato é mais ou menos parecido com esse, só que ele é movido a arroz com feijão. As pessoas ficam pedalando, né? Pedalam com os pés para abastecer um reservatório de ar, e esse ar então ele percorre os caninhos lá e produz sons. E o som do harmônio é semelhante, muito assim, de longe, com o som de órgão. Eu acredito até que existe um registro no órgão que reproduz vagamente o barulho do harmônio. Agora, interessante, esse harmônio aí fez história, porque o pastor T.C. Begg, ele carregava esse harmônio pelas suas andanças pelo Brasil inteiro, e ele era desmontável. Ele era uma maletinha, deve ser uma maleta mais ou menos grande, e ele carregava para onde ele ia. Aí ele montava aquilo lá, tocava, e naquela época, em 1940, não era todo mundo que tinha uma televisão, um rádio, televisão não existia ainda no Brasil, né? Um rádio, alguma coisa assim. Então, a chegada do pastor T.C. Begg com o harmônio numa rua, geralmente era ali na confluência da Avenida Paz de Barros com a Rua da Moca, ou um pouquinho mais para cima, na Rua Leme da Silva, esquina com a Oratório. Então, ele se fazia um culto ao ar livre. Vocês sabem o que é culto ao ar livre? Muita gente hoje em dia não sabe. É o que a gente faz lá nos IDES quando a gente vai, aquela reunião na praça, assim, a gente monta. Agora a gente tem um palco, a gente tem aparelho de som, a gente tem projetor de filme. Naquela época não tinha nada disso. Então o harmônio era um instrumento que chamava muita atenção. Ele tocava hinos do cantor cristão. O cantor cristão tinha perto de 100 hinos naquela época, depois que foram acrescentados muitos outros hinos. E através desse instrumento ele comunicava, depois ele tinha a mensagem que ele comunicava a passagem. E era assim que ele fazia a pregação. Até que em 1941 ele juntou todas aquelas pessoas que se reuniam nas reuniões e fez então a organização da Igreja Batista Ebenezer. É assim que começou a nossa história. E ela continua hoje à noite, nós contaremos mais algumas coisas. Só para ilustrar, o Jefferson conseguiu encontrar na internet um outro evento que aconteceu no ano de 1941. Então eu gostaria que ele projetasse. Já projetou, né? Então, 20 de janeiro é criado o Ministério da Aeronáutica por uma fusão das Forças Aéreas do Exército, da Marinha e do Brasil. E no dia 22 de março, o nosso navio foi interceptado pelas tropas alemãs
E aí o Brasil teve que entrar na guerra, né? Então algumas pessoas, inclusive existem alguns batistas brasileiros que foram. Em todas as convenções, os pracinhas brasileiros que foram para a guerra lá na Itália, eles eram homenageados pela Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Só que agora acho que não sobrou mais nenhum. Eu não fui nessa última convenção, teve? Eu acho que todos eles já se foram, né? Intercessão e agradecimento, pastor Wagner. Vamos lá, irmãos. Eu vou pedir para você ficar em pé, colocar a sua vida diante de Deus agora, lembrar-se das pessoas por quem temos orado. Que seja um momento de nos colocarmos diante de Deus, na nossa fé, na nossa intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus, como é bom esperar no Senhor e confiar no Senhor. Não sei se essas pessoas, lá em 1941, sabiam onde chegaríamos. Não sei se elas imaginavam a igreja estruturada, vivendo esse tempo. Não sei como elas imaginavam esse tempo, mas elas com fé, ó Deus, trabalharam, iniciaram. Nós agradecemos ao Senhor por cada uma daquelas vidas que se entregaram na obra do Senhor e que foram bênçãos para as nossas vidas até o dia de hoje. Nós agradecemos por elas. E da mesma maneira, nós queremos também ser bênção na vida de outras pessoas. O Senhor continue usando as nossas vidas, cada um de nós, onde quer que estejamos, quando estivermos reunidos aqui ou quando estivermos em outros lugares. Sejamos a Igreja de Cristo Jesus, anunciando o Teu reino, a Tua grande glória e mostrando a Tua graça que nos permite alcançar a Tua salvação. Ó Deus, mas ainda assim no nosso dia a dia temos situações adversas, dificuldades nos rodeiam. E eu quero apresentar ao Senhor, junto com os meus irmãos, toda a Tua igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por tratamentos, aqueles que vão fazer cirurgias, aqueles, ó Deus, que estão quietos e ninguém sabe o que estão passando, mas tem lá no seu coração as suas dificuldades. Às vezes problemas emocionais, às vezes problemas espirituais. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Teu cuidado esteja sobre todos estes. E nesta data, ó Deus, em que comemoramos 73 anos, seja uma data que marque as nossas vidas pela Tua interferência, pela Tua intervenção, pela Tua presença, ó Deus, em toda a Tua igreja. Alcança, ó Deus, a todos os irmãos, a todas as pessoas, onde quer que estejam. Nós estamos aqui juntos e buscamos ao Senhor nesta manhã e nos reunimos de todos os lugares de onde viemos, alguns mais perto, outros mais longe, mas viemos, ó Deus, e nos unimos aqui como Igreja de Cristo, confiando no Senhor e esperando que o Senhor, na Tua grande misericórdia, continue a ouvir as nossas orações e atender-nos segundo a Tua graça, ó Deus, infinita e maravilhosa. Como é bom poder confiar no Senhor, como é bom esperar em Ti, como é bom apresentar as vidas ao Senhor, como é bom ter certeza de que o Senhor tem nos ouvido e que o Senhor não tem tirado de nós nem a Tua bênção, nem a Tua misericórdia, mas não tem tirado de nós também a Tua correção, que acontece muitas vezes nesses processos. Então que em tudo isso vejamos o Teu amor maravilhoso sobre as nossas vidas, cuidando de nós, tratando as nossas vidas e também, ó Deus, ajudando-nos a escrever a continuidade dessa história. Abençoa cada uma das vidas, cada um dos irmãos que está aqui. Abençoa aqueles que estão lá pela internet, que também buscam o Senhor neste momento junto conosco. E agradeço ao Senhor, porque assim podemos pelo menos nos manter unidos no mesmo pensamento, na mesma oração. Fazemos ao Senhor nesse instante. Fazemos assim, oramos, agradecidos e com fé. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cantemos o hino de número 137 do Inário para o Culto Cristão.
porque vivo está. Vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção que temos de poder participar da obra do Senhor. Eu quero convidar a irmã Geni. A Geni esteve aqui em junho de 1946, ela não era membro, mas provavelmente com seus pais. Ela esteve aqui quando a Igreja Batista Ebenezer, junto com alguns membros de Boas Novas, antigamente Igreja Batista Russa de Vila Bela, se uniu. A congregação ficava aqui na Madre de Deus, Padre Raposo.
Nem lembra mais. Ela era de colo ainda, né? Mas ela esteve conosco e permaneceu fiel. E ela tem participado das atividades da igreja desde 46. É uma bênção. Ela esteve um período fora, mas é uma bênção na vida da gente. Nós amamos. Vou pedir licença ao irmão dirigente e ao pastor para dizer umas palavrinhas. Na sexta-feira, quando a irmã Sônia, eu estou até emocionada, estava preparando o programa para a noite de vigília, então ela soube que eu aqui há muito tempo estava e pediu, ela e a Rose, para eu vir dar um testemunho. Eu não pude vir, mas eu passei pelo Face para elas, que o meu testemunho é esse, que eu nunca me imaginei fora da igreja. Realmente, irmãos, viver fora da igreja não sei como seria para a minha vida. E eu me lembrei de quando um dos membros da igreja, o tio do Nilson, ele era líder dos adolescentes, então ele dizia para os adolescentes uma frase, que a alma virtuosa que está sozinha, ela é como uma brasa em chama que está só. Ela se apaga. Em vez de queimar cada vez mais, ela se apaga. E é assim, meus irmãos. Aqui na igreja a gente aprende muito. Nós temos de tudo aqui na igreja. A escola dominical, você aprende aquilo que você quer. É o Antigo Testamento, é o Novo, é classe de interesses, é tudo isso. A igreja alimenta a nossa alma. E é por isso que eu digo que cada pessoa que está aqui é que merece os parabéns de Deus, da igreja, de todos, de cada um. Aqueles que passaram por aqui, eles passaram. Eles recebem as nossas homenagens, as honras, mas a igreja de Benérdez, vocês é que estão deixando a palavra viva e eficaz. Então, a todos os que estão aqui é que merecem os parabéns. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem sustentado esta igreja. Te agradecemos, Senhor Deus, pela cada vida que aqui está. Que o Senhor os abençoe, os alimenta, Senhor Deus. E também o nosso pastor, que desde quando o avô dele estava aqui, já pedia pela família, Senhor Deus. E ele aqui está. E que o Senhor abençoe as nossas famílias, Senhor Deus. Para que os nossos filhos não se percam, ó Pai. E que nós possamos, com o nosso testemunho, alcançá-los também, alcançar toda a nossa família para Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, muito obrigada pelos recursos aqui alcançados. Que o Senhor abençoe a quem administra. E te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, tanto material como espiritualmente. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar o conjunto feminino para se apresentar nesse instante.
A gente sabe bem quando a igreja começa. Sabemos que Ebenezer, então, tem 73 anos de vida. Mas quando a igreja termina, se ela terminar antes de concluir o seu propósito de vida, então é triste, talvez um fracasso, uma perda no mínimo. Mas se ela terminar no tempo certo, ela vai terminar junto com todas as outras igrejas, vai ter concluído o seu tempo, vai ter acertado, vai ter realizado o propósito de Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Apocalipse 22, a partir do versículo 12. Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Até aqui. Tem uma mensagem de Jesus para as igrejas, mais especificamente aquelas 7 igrejas citadas no começo do livro do Apocalipse, mas como elas servem de referência para nós, ou como modelo de igreja, ou representando tempos na história, mas elas servem de modelo. Então essa palavra também é dirigida a nós hoje, no século 21, onde Jesus disse aqui que enviou o anjo para testificar estas coisas. Que coisas? Eu queria que você voltasse então comigo pensando, são estas coisas que Jesus gostaria de testificar para nós, deixar registrado e fortalecer os nossos corações com isso. Então, uma das coisas que ele está dizendo lá no versículo 12, quando lemos: Eis que venho sem demora. Talvez na sua Bíblia esteja escrito: Eis que venho cedo. Segundo o léxico de grego que eu tenho, a palavra tachos teria um significado mais de estar pronto, de imediato, de prontidão, de velocidade, e não exatamente de chegar mais cedo, no sentido de que eu vou chegar antes do tempo, mas no sentido de prontidão. Alguém sabe me dizer quando será a volta de Cristo? Ninguém. Pois é, mas no dia em que Deus disser é agora, Jesus disse: eu chego na hora. Não me demorarei nada, vou chegar sem demora, chegarei cedo. Mais ou menos como a gente faz quando o médico, a gente vai marcar a consulta e ele marca às 8 horas da manhã, mas ele diz o quê? Chegue cedo. Isso não significa que você tem que chegar um dia antes, né? Às vezes você marca para 4 meses depois, hoje em dia está difícil. Mas ele diz: chegue cedo, significa que com relação à hora que está marcado, venha sem demora. Tem uma questão da iminência de Jesus, está para voltar, a gente não sabe a hora, mas ele está dizendo que ele está preparado, o que depender dele não vai se demorar. Algumas pessoas desacreditam das Escrituras, porque como Jesus disse isso, né, revelando-se para João há 2000 anos atrás, então alguns desacreditam da palavra de Deus, dizendo: olha, Jesus disse que eu vou chegar rápido, cedo, e até hoje ele não veio. Mas ele está dizendo que quando for dada a ordem, quando Deus disser é agora, ele chegará sem demora. Isso não demorará, acontecerá no exato momento em que Deus ordenar. E isso significa que pode acontecer a qualquer momento e estaremos prontos. Mas que coisa interessante, porque aqui não é um julgamento. Aqui não é: olha, cuidado, né, esteja preparado. Aqui não é assim: olha, fique com medo. Mas é o contrário: não se sinta sozinho, nem desamparado, não perca as esperanças.
porque na hora que Deus falar é agora, eu estarei exatamente aí. Cumprirei a minha parte na hora certinha. E eu tenho para você, a Igreja de Cristo, o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós aprendemos que as obras não trazem salvação. Nós fomos salvos por Cristo, mas Cristo oferece para a sua igreja algo impressionante, que é o galardão, algum reconhecimento. E é fantástico, porque nós não merecemos nada. Tudo que fazemos, nós não podemos cobrar de Deus, porque nunca pagaremos o preço que Ele pagou por nós. Então nós sempre estaremos devendo, sempre vamos deixar a desejar, mas ainda assim Ele disse que nos retribuirá segundo as nossas obras, com galardões, ou seja, com recompensas. Que Deus maravilhoso! Mas quem é Ele para dizer isso? Quem é Jesus para dizer estas coisas? E Ele continua dizendo no versículo 13: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Desde o começo até o final, eu estou em todas as coisas. É muito interessante que olhamos nisso que Cristo Jesus não é um Deus criado, nem um Deus menor, não começa num tempo, mas Ele já está lá, antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Ele está mostrando a sua divindade, o poder que Ele tem, a sua autoridade como Deus para julgar as coisas e para dizer e dar certeza de todas as coisas. Foi assim que Ele fez quando Ele prometeu, enquanto estava entre nós, há 2000 anos atrás, encarnado, andando entre nós e dizendo as suas promessas, e todas elas foram cumpridas. E uma delas que seria muito difícil de qualquer pessoa cumprir, impossível, eu diria, de qualquer um cumprir, é dizer que Ele iria morrer e depois de 3 dias iria ressuscitar. Quem pode fazer uma promessa dessas? Mas Ele fez e cumpriu. E agora Ele está dando outra promessa aqui e dizendo quem Ele é. Lembre-se, eu sou o princípio e o fim, sou eu. E Ele continua agora no versículo 14 fazendo uma última afirmação muito importante para nós. Quando Ele começou o seu evangelho de amor e de graça, Ele esteve perto de pessoas muito carentes, pessoas com dificuldades, pessoas pobres, doentes, humildes. E Ele começou um grande sermão com estas palavras: bem-aventurado. Esse sermão foi muito significativo para aquelas pessoas. E agora Ele está concluindo a sua revelação, fechando as Escrituras com essa revelação e dizendo para a igreja: bem-aventurado. Ele está dizendo: vocês fecharão bem a história de suas vidas. A aventura das suas vidas vai terminar de uma maneira boa, certa, com alegria e felicidade, com resultados ótimos para aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ainda que nesse texto esteja aqui separada a parte no sangue do Cordeiro, que se encontra em algumas cópias mais antigas, em outras não se encontram, e algumas Bíblias trazem essa diferença. Nós vemos que essa maneira de apresentar não está errada, como encontramos lá em Hebreus 9,14, por exemplo, e vemos que as Escrituras usam a ideia de lavar-se no sangue do Cordeiro. E nós percebemos aqui um pacto de sangue que foi estabelecido, que custou a vida de Jesus. Então não é alguma coisa que Ele fez como um acordo dizendo: vamos ver se dá certo, vamos testar para ver o que vai acontecer, vamos deixar o tempo continuar para ver se chegamos lá. Mas Ele diz o seguinte: lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, e aí eu tenho um compromisso com você e eu vou cumprir esse compromisso. E Ele afirma quem Ele é, e Ele coloca isso como uma coisa muito boa para a sua vida. Faça isso e você vai ser bem-aventurado. Você vai concluir muito bem o tempo da sua vida. E assim nós vamos ter ainda a oportunidade de receber o direito à árvore da vida, algo que estava à disposição de Adão e Eva lá no começo da história, mas foi retirado deles por causa do pecado. Mas ela vai ser colocada à nossa disposição mais uma vez, para que a gente possa usufruir dos seus frutos e assim vivermos nessa eternidade que Jesus está colocando, e entrar na cidade pelas portas. Entrar pelas portas é aquela ideia de alegria, de felicidade, de comemoração. Você lembra de Jesus chegando
lá em Jerusalém e entrando pelas portas da cidade, sendo recebido. É essa a ideia, né? Que você não precisa entrar escondido, nem sorrateiramente. Você não está mais agora sendo humilhado. E você, olha, entra pela porta lateral, entra pela porta de serviços, entra pela porta dos fundos, mas entre pelas portas e seja recebido com alegria. Que privilégio Jesus nos dá quando faz essas afirmações. Claro que ele resume bem: ficarão de fora os cães, e não exatamente os cães da maneira como conhecemos, mas essa é uma maneira de expressar as pessoas um padrão de vida completamente diferente daquilo que se espera. E Deus, então, aqui, através das Escrituras, os chama de cães. Ou seja, vivem pelo instinto, vivem apenas a sua maneira de buscar a sua alegria, a sua satisfação, e os seus maiores prazeres estão apenas na satisfação do seu próprio corpo. Talvez seja essa a ideia que ele esteja colocando aqui. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Parece que a mentira é uma coisa tão pequena nos nossos dias. Ela parece ser retratada como uma parte normal da vida. Mas você vê que inclusive a mentira está comparada aqui com a feitiçaria, com a idolatria, que também parece ser uma coisa tão simples. Quanto mais Deus estivermos, mais seguros nós estamos, é isso que o mundo tem dito. Mas Jesus está dizendo que não. Todas essas coisas definem muito bem um padrão de relacionamento com Deus, completamente em santidade, diferente, não misturado com mais nada, mas bem específico do relacionamento com Deus. Aí ele conclui isso dizendo: então eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas para as igrejas, para que elas saibam dessas coisas, para que a gente possa olhar a nossa existência, a nossa vida, os nossos anos de vida como este final, como esse padrão aqui, onde nós queremos chegar. Jesus ainda nesse versículo 16 diz uma coisa muito interessante, quando ele coloca: eu sou a raiz, a geração de Davi. A geração significa que a continuidade de Davi, mas a raiz significa que Davi veio dele. E é muito interessante porque nós estamos olhando aqui uma situação de antecedência e descendência humana, onde ele está dizendo: eu estou lá na árvore genealógica, né? Nascido de, e nós lemos isso lá na Bíblia e nos cansamos e sempre nos perguntamos por que eu tenho que ler essa parte, né? Às vezes cansa, mas está ali para registrar que a história foi escrita, assim como Paulo leu esses nomes desses membros que começaram aqui a igreja. Nós não queremos ser esquecidos, nós queremos que o nosso nome esteja lá, nós queremos registrar isso. E Deus está dizendo: eu escrevi a história, ela aconteceu exatamente assim, e os nomes foram colocados, e as descendências e as antecedências, para mostrar que Jesus estava ali cumprindo a palavra de Deus, todas as promessas de Deus, mas que ao mesmo tempo ele foi a raiz e foi a geração de Davi. Que coisa impressionante! Ele cumpriu a promessa lá de Abraão, sendo a raiz de Davi, a aliança que Deus fez com Abraão, e depois continua cumprindo e cumpre a aliança que Deus fez com Davi, sendo a geração de Davi. Ou seja, todo o Antigo Testamento está sendo cumprido em Cristo, quando ele diz: eu sou a raiz, a geração de Davi. Mas depois ele traz a sua parte mais transcendente, quando ele diz: a brilhante estrela da manhã. No livro de Jó fala das estrelas da manhã, mais de uma. Mas no Antigo Testamento encontramos que o Lúcifer era conhecido como uma estrela da manhã também. E ele abandonou o seu papel com o seu pecado, com a sua maneira de olhar, egoísta, vaidosa, querendo então assumir o lugar de Deus ou receber para si a glória. Veja, irmãos, que a glória de Deus é muito preciosa para Deus, porque Lúcifer estava lá com toda a glória, já vivendo a eternidade com Deus, já estava lá naquilo que nós almejamos alcançar um dia, e ele perdeu tudo aquilo, porque ele foi contra a glória de Deus. A glória de Deus é algo muito importante para Deus. Ele não aceita dividir isso com ninguém. Ele não aceita que nada possa banalizar o seu nome ou a sua pessoa, a sua obra. A glória de Deus é algo muito importante. E às vezes nós, como igreja, e eu
penso na igreja evangélica brasileira hoje, como a gente tem banalizado a glória de Deus. Eu penso na propaganda de cigarro que nós tínhamos há um tempo atrás, e criava uma necessidade nas pessoas. Ninguém precisava fumar, mas a pessoa assistia a propaganda e falava: eu preciso fumar. E aquilo era horrível para as pessoas. E ninguém, ao olhar o cigarro, falava assim: isso é uma coisa boa, ou eu precisava disso antes, eu não sabia. Mas a propaganda convencia a pessoa daquilo. E parece que hoje é isso que as pessoas estão tentando fazer com a igreja de Cristo, ou com a pessoa de Cristo, tentando convencer as pessoas que ela precisa. É algo muito ruim, mas você precisa disso. E nós estamos transformando isso numa coisa boa, porque deixaram de anunciar a glória de Deus e começaram a ir por outros caminhos, e anunciaram sim a salvação dos homens, mas sem a glória de Deus. O importante é assim: se você estiver nessa igreja, se você der o seu dízimo, a sua contribuição, se você fizer alguma coisa, ou se você rezar isso, ou se você fizer aquilo, ou se você acreditar nisso, então está resolvida a sua vida. E as pessoas nem sabem quem é Deus, nem o que Ele fez, nem por que elas precisam fazer tudo aquilo. Você pergunta: por que você faz isso? Ela não diz: eu não sei, mas alguém disse que eu tinha que fazer, eu estou fazendo. E a glória de Deus foi esquecida. Mas a igreja que apresenta a glória de Deus e ama Deus, que mostra o que Deus é, as pessoas chegam para ela e falam assim: eu não posso mais viver sem esse Deus, me ajuda nisso. Você não precisa dizer: você tem que vir para cá. Ela vai olhar e dizer assim: eu não posso mais viver sem. Eu não preciso convencer as pessoas: por favor, venha para Cristo. Eu não preciso ficar falando assim: olha, você tem que aceitar Jesus no seu coração. E ela fala assim: não sei se eu estou interessado. Mas elas vão dizer assim: por favor, me fale de Deus, me leve até Deus. Será que Ele vai me aceitar? É isso que Jesus está dizendo aqui que Ele é. Ele é esse Deus. Ele é o princípio, o fim. Nele está o julgamento dos galardões. Nele está o julgamento de quem entra pelas portas e quem não entra de jeito nenhum e é totalmente afastado. E a sua condenação está lá para o inferno, para o lago de fogo, como alguns textos anteriores. Nele está tanto a parte humana do Deus presente, o Emanuel, raiz e geração de Davi, uma parte transcendental. Deus e Cristo Jesus, principalmente, é a brilhante estrela da manhã. Tem muitas estrelas da manhã, mas Ele é a única. Ele é aquela especial, a brilhante estrela da manhã. A sua parte transcendente, onde Ele é Deus, onde Ele é o juiz. Não há ninguém como Ele. É esse Jesus que anunciamos como igreja. É para esse Jesus que caminha a igreja. A missão da igreja, de que as vidas escutem sobre Jesus, não pode ser banalizada no sentido de vamos trabalhar para ganhar pessoas. A missão da igreja é: vamos apresentar a glória de Deus, vamos mostrar esse Jesus que salva, vamos mostrar como esse Jesus é poderoso, como Ele tem em suas mãos a autoridade e o julgamento, e é Ele que vai dizer quem é convertido, quem não é. Ele que vai dizer quem tem o coração entregue a Deus. Ele quem vai dizer quem realmente teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É Ele que vai dizer quem fez esse pacto com Ele. Vamos anunciar esse Jesus. Essa é a missão da igreja. E fazendo isso, nós estamos indo para esse caminho, onde um dia nos encontraremos com Ele. E Ele vai concluir com aquela mensagem simples e toda especial, olhando para nós e dizendo: bem-aventurados. Talvez como Mateus 7 também, né? Sejam bem-vindos. Irmãos, que coisa especial. É nesse caminho que estamos indo. Vivemos como Igreja Batista Ebenezer 73 anos de história. E nós não sabemos quando vai ser até quando vai essa história. Mas estamos trabalhando e orando juntos para nos fortalecermos e nos santificarmos. E essa história só ser concluída quando chegar a esta hora em que Jesus vem e busca a sua igreja. E estarmos todos ali diante dele. E ele nos recebendo, dizendo a nós que somos bem-aventurados. É nesse ponto que queremos chegar, nesse ponto que temos trabalhado. Eu dou graças a Deus, porque muitas igrejas têm se perdido em muitas opções de teologia, de doutrina, em muitas opções de metodologia, em muitas missões. Mas nós não queremos nos perder nisso. E queremos ter na nossa mente, como nossa missão principal,
que as pessoas reconheçam que Deus é Deus, que Jesus é o Senhor e que Ele reina, que tem em suas mãos a autoridade para julgar as nações e que tem em suas mãos o poder de dar a vida e de condenar. É esse Jesus que nós anunciamos. E muitas vidas vão se entregar a Jesus. Muitas vidas vão alcançar essa salvação que Ele tem. Porque nós, Igreja Batista em Ebenezer, vamos anunciar a glória de Deus e o amor de Deus. Vamos anunciar a sua justiça, mas vamos anunciar a sua santidade, a sua divindade. Vamos anunciar que Ele é Deus. Nós vamos continuar sendo a sua igreja, aquela que trabalha pelo seu reino, que anuncia a sua salvação, que anuncia a sua glória, o seu grande amor. Nós vamos continuar fazendo isso com muita alegria. Os anos vão passar, talvez talvez muitos, a gente não sabe, mas na hora que Deus disser é agora, Jesus não vai tardar, e na mesma hora Ele estará aqui e nos buscará. E isso não vai ser nenhum temor para nós, mas vai ser a grande alegria de nos encontrarmos com Ele. Você crê assim? Amém. Graças a Deus. Nós vamos terminar esse momento de mensagem orando, e eu quero chamar aqui o pastor Mário Serrano para vir aqui à frente. E nós não temos... Pastor Mário, por favor, vem aqui à frente. E nosso tempo passou, nosso programa de aniversário, muitas coisas boas. E eu estava... Pode vir aqui, pastor. Eu, na verdade, estava esperando o pastor Mário na semana passada, mas a gente não pôde se encontrar. E hoje ele está aqui. Eu vou pedir que pelo menos ele traga uma oração e nos abençoe nesse dia. E assim vamos concluir esse momento orando ao Senhor, agradecendo a Deus. E o pastor Mário trabalha bem longe da gente aqui, mas agradecer a Deus pelas nossas vidas, e assim concluiremos nosso culto desta manhã. Pastor Mário, por favor. Primeiramente, quero dizer um bom dia, e é muito bom dia, porque poder estar aqui com meus irmãos, com a minha igreja, e depois de muitos anos, não somente que não estava aqui, senão trabalhando fora, isso somente se sente. Às vezes é difícil encontrar palavras para transmitir o que a gente sente, mas estou contente. Estou trazendo o abraço e o carinho da minha esposa, de meus filhos, como também da pequena igreja que nós estamos trabalhando. E falando de anos, a igreja completou o ano passado, onde eu estou, 55 anos. É pouca diferença. E queria ocupar um pouquinho do tempo transmitindo que tem crescido não somente quantidade, tem crescido em qualidade e também em fidelidade, aonde isso se vê quando as pessoas trabalham, onde o teto, tanto da casa pastoral como da igreja, precisava sim ou sim uma reforma. E todo mundo, quase todo mundo, colocou a mão no bolso e todo mundo começou a trabalhar. E hoje temos todo o material para fazer o teto completo da casa pastoral, novo, como também todo o dinheiro para pagar a mão de obra de todo esse teto. E que até o ano que vem vamos ter também condições de reformar e fazer um novo teto em cima do templo. E isso quero transmitir, que sei que os irmãos se lembram de nós, que continuem orando por nós, como também nós nos acordamos de todos vocês. A igreja lá agradece, porque de alguma forma tem contribuído para nos ajudar.
estar lá. Lá são pessoas pobres por ser um lugar pobre, e é difícil às vezes esperar muito economicamente deles, mas há muitos que trabalham e de coração. Quero agradecer novamente poder estar aqui, poder ver com óculos, sem óculos não, poder cumprimentar, se for possível, a todos. Muito obrigado. Vamos conversar com esse nosso Deus. Amado Deus, não são muitas as palavras que vão fazer ou que vão fazer alguma coisa a mais ou a menos. Mas o importante é te agradecer. Todos nós aqui. Te agradecer principalmente, unicamente, primordialmente pela tua graça. Graça sobre graça. Essa graça do Senhor que é espontânea. Essa graça do Senhor derramada para nós que necessitamos todos os dias, a toda hora. Muito obrigado, Senhor, porque essa graça sobre nós, imensa, incalculável, para todas as nossas necessidades imprescindíveis. Obrigado, Senhor, porque sabemos que pela graça respiramos, pela graça caminhamos, pela tua graça temos uma família, pela tua graça e misericórdia nós estamos no dia que nós estamos. É pela tua graça que nós sabemos de onde a gente veio, para onde a gente vai. É a tua graça. Obrigado, Senhor, por esse dia que eu estou aqui. Obrigado, Senhor, por todos os que nós estamos aqui, tendo escolhido ficar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor. Que às vezes não são muitas as palavras. Que nós não temos, às vezes, um vocabulário que chegue a alcançar tanto amor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a todos os nossos irmãos, a igreja no mundo, aqueles que decidiram abandonar tudo para te servir, seja lá onde for. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.